Alegria estar com vocês aqui pela primeira vez. Igreja do Pastor Bertino, um amigo, um colega nosso. E rever alguns irmãos, que a gente teve o prazer de conhecer e ver ali no retiro da Igreja Batista do Sinai. Dentre elas, Silvana, que a gente conversou, e alguns outros irmãos. Fico feliz de ouvir o testemunho que eu vi aqui, de nossa irmã Gabriela, Esses testemunhos missionários sempre estimulam a gente, relembram a gente o compromisso que devemos ter para com a obra de Deus. O reino foi colocado sobre nós, a nossa responsabilidade. Jesus não está mais presente no mundo. Nós somos hoje os pés e as mãos de Jesus aqui. Como o Pai me enviou, eu vos envio, disse Ele. Então, é necessário que nós oremos por essa obra, contribuamos e façamos a nossa parte. O pastor falou que eu tinha todo o tempo, mas não se preocupe, eu não costumo falar demais, Fica à vontade. É tanto que eu trouxe apenas um versículo. 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo 17. Para aqueles que não me conhecem, o pastor Valmir, a minha esposa Elizabeth, nós pastoreamos por 13 anos a Igreja Batista ali na Zona Norte. E o ano passado a gente entregou, entendendo que Deus tinha uma nova realidade para nós, e assim nós estamos, num período sabático, esperando em Deus. Mas estamos sempre servindo as igrejas e os colegas quando nos requisitam. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Amém? Amém? Na minha versão diz assim: de modo que de agora em diante a ninguém mais... Espera estou no lugar errado. Estou no 16, é 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Na versão antiga dizia assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, nesses últimos 20 anos, 30 anos, o nosso país tem passado por muitas mudanças. Mudanças no campo da ciência, mudanças no campo da economia, mudança no campo da cultura. Mas eu acho que talvez nenhuma mudança tenha se apresentado com tanta força quanto no campo da religião. Hoje, por exemplo, nós temos um pluralismo religioso no Brasil. Mas há uns anos atrás, a religião reinante, dominante aqui no nosso país era o catolicismo, que é a religião da colonização. Você encontrava poucos evangélicos. Mas de uns anos para cá, tem crescido mais e mais o número de evangélicos. Semana passada, na minha turma, eu trabalho com ensino médio na rede estadual, e eu perguntei quantos evangélicos havia na classe e quantos católicos tinham na classe. Acredite, a maioria era evangélico. Na classe os católicos eram poucos. O IBGE, nessas últimas pesquisas que tem realizado, já fala de 20%, 15%, 20%, 25%, já tem gente que estima em 30% da população evangélica. Gente de todas as classes. Você encontra evangélico no meio esportivo, no meio artístico, nas academias, nas universidades. Você encontra em todo segmento. E claro, irmãos, que quando a gente vê essas coisas, a gente fica feliz, a gente fica alegre. Mas há um ponto em que nós ficamos entristecidos. É que muitos dos que se dizem evangélicos não vivem as implicações da sua fé. Não testemunham com a sua vida aquilo que elas professam. Então, nós temos evangélicos de todas as matizes. Evangélicos que você olha e você pensa: será que é evangélico mesmo?
Hoje a moça da banda do Calypso se declara evangélica. Dizem que o Safadão também se declara evangélica, o Wesley Safadão. Antigamente Monique Evans se dizia evangélica, mas estava com a coleirinha ali, aqueles instrumentos de sexuais. São pessoas que se dizem evangélicas, mas não vivem as implicações da fé evangélica que professa. Nós estamos diante de um versículo que aborda diretamente essa questão. Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Eu gosto muito desse versículo porque é um dos meus prediletos, um dos que primeiro decorei quando eu entrei na igreja. E mesmo depois de pastor, muitos anos de ministério, eu sempre faço uso dele quando alguém se converte na igreja. Olha, essa era a sua realidade, mas agora você está em outra realidade. Você está na realidade do novo. Não importa o que você já fez, o que você já aprontou, o que importa é a sua vida daqui por diante. Você está diante de uma nova história, porque Deus, a partir de hoje, te faz novo. Nosso Deus é o Deus de novo. Criou um novo céu, a nova terra. Vai nos dar um novo nome. É o Deus da nova aliança, do novo mandamento. É o Deus que faz tudo novo. Jacó foi transformado em Israel. Abrão virou Abraão, pai de multidões. Saulo se transformou em Paulo. Cefas, ele fez Pedro. E de cada um de nós, ele fez novas criaturas. Então, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A nova realidade que nós temos em Cristo tem que ter implicação para a nossa vida. Porque se nós somos uma nova criatura, se um novo homem Deus fez em nós, isso tem que ter implicação na nossa vida. Porque se Deus nos transformou, a nossa vida vai mudar. Em primeiro lugar, haverá um novo modo de agir. Se roubou, não rouba mais. Se matou, não mata mais. Se era desonesto, não é mais. As pessoas lá de fora costumam muitas vezes dizer que todo crente tem um passado sujo. Mas diz bem, um passado, porque nós não vivemos mais no passado, nós estamos no presente. Podemos ter um passado sujo, mas o nosso presente é diferente e o nosso futuro é glorioso. A igreja está cheia dos ex-viciados, drogados, desonestos, prostitutas, talvez até ladrões. A própria Bíblia diz: tais eram alguns de vós, mas vos lavaste, fostes regenerados pelo Espírito Santo da promessa. Porque quando Deus chama uma pessoa para si, essa é a transformação que Ele faz. Há uma nova maneira de agir. Se o seu palavreado era torpe, imoral, de 10 palavras que você falava, 7 não se aproveitava, agora a sua palavra é temperada com sal. Se você se vestia de forma imoral, apresentando para as pessoas tudo que você tinha, quando você saía à rua, as pessoas diziam: lá vai a irmã, aí dizia aquele nome, ou lá vai aquela pessoa, dizia aquele nome. Agora você é uma pessoa modesta, é uma pessoa diferente, é uma pessoa de respeito, porque é assim que Deus faz. Eu não consigo entender, irmãos, como as pessoas estão na igreja, se declarando crentes, alguns servindo a Jesus Cristo há tanto tempo, mas às vezes agem da mesma forma que as pessoas lá do mundo agem. Hoje a gente tem uma preocupação enorme de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. O pastor sempre desafia, e cada pastor faz isso, a igreja a fazer. Mas enquanto alguns estão saindo à rua evangelizando, lutando e orando para trazer as pessoas para dentro da igreja, muitos outros estão desfazendo tudo que a gente faz, tão somente por causa da forma deles de agir. Pessoas que se dizem crentes, mas agem de uma forma tão ruim, tão nojenta, que afasta as pessoas de Jesus Cristo. Se é para ser crente desse jeito,
Eu não quero. Olha, lá dentro da igreja está cheio de hipócritas. Meu pai, ele veio aceitar Jesus Cristo quando tinha 70 anos já. Mais ou menos 70 anos. Quando eu voltei de Mossoró, passei 15 anos lá como pastor, voltei para aqui, né? Muito tempo sem contato com meu pai. Mas eu lembro que meu pai sempre dizia, quando falava de Deus para ele: o pastor roubou a mulher do diácono. Foi uma experiência que houve lá em São Gonçalo, né? É o município dele. E aquilo ficou na cabeça dele e se tornou um entrave. Todas as vezes que se falava de Jesus, ele falava do pastor que tinha roubado a mulher do diácono. Então, se de um lado alguns fazem, do outro lado se desfaz por causa da forma errada de viver, da maneira errada de se comportar. Ora, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O problema, irmãos, é que tem gente que está na igreja, tem gente que está na religião, mas está na igreja e está na religião é uma coisa, está em Cristo é outra. É por isso que eu digo, nem todo mundo que está na igreja é crente de verdade. Por quê? Porque não está em Cristo. Quem permanece em Cristo dá fruto, e a própria Bíblia diz isso: se permaneceres em mim, dareis frutos. Mas tem muita gente que está dentro da igreja que não tem fruto. Por quê? Porque está na igreja, mas não está em Cristo. Pode ter sido batizado, o seu nome pode estar no rol, mas ele não está em Cristo. Estar em Cristo é muito mais do que passar por uma experiência religiosa, é muito mais do que se submeter a um rito. Estar em Cristo é passar por aquela experiência profunda de salvação, quando muda tudo na nossa vida, inclusive a nossa maneira de agir. Lá na escola a gente tem um grupo de WhatsApp, e tem um professor lá que é muito assim, ferrenho com o evangelho, ele sempre bota algumas coisinhas para, né, dar uma situadazinha no evangelho. E outro dia ele botou uma notícia lá: traficantes evangélicos invadem um centro de candomblé no morro e expulsam os pais de santo. Aí mexeu comigo. Aí eu respondi: se é traficante, não é evangélico. Se é evangélico, não é traficante. Não existe traficante evangélico. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Agora, existem pessoas dentro da igreja que se dizem algo sem ser. Outro professor botou essa semana de um pastor que estuprava as meninas na igreja, levava ao aborto, as meninas a abortarem, e ainda forçava elas a comerem aquilo. Aí um disse: é diabólico isso aí. Eu disse: concordo, isso aí é diabólico. Eu disse: Jesus teve 2 apóstolos, um deles foi Judas, o traidor. Dentro do rebanho de Cristo está cheio de traidor, e os traidores são os que fazem isso aí, que maculam a fé, maculam o nome bom do evangelho e levam as pessoas a falarem mal da igreja. Essas pessoas nunca conheceram Jesus Cristo, porque se tivesse conhecido Jesus Cristo, elas não fariam o que elas fazem. Por isso que Jesus vai dizer naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, curei teu nome, profetizei. Olha, curei e profetizei, era gente do meio, fiz isso, fiz aquilo, com um currículo enorme. E Jesus Cristo vai dizer o que para essas pessoas? Eu nunca vos conheci, apartai-vos, vós que praticais a iniquidade. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Eu era pastor em Mossoró, e um dia chegou em casa uma jovem, seus 22 anos. É aqui que mora o pastor? Eu disse: é. O pastor está? É ele. Eu era bem jovem ainda, né? Eu gostaria de dar uma palavra com o pastor. Aí se apresentou: eu sou a irmã da Zilda. Zilda era uma jovem que tinha entrado na igreja mais ou menos há um mês e meio. Eu disse: olha, pastor, eu vim aqui porque eu não achei outra situação senão essa. Zilda, depois que entrou na igreja, se transformou. Começou a ser respondendo ao meu pai, briga com todo mundo dentro de casa. Ela está insuportável. Eu digo: tem alguma coisa estranha aí, porque isso não é o normal. Essa Zilda não passou mais nem um mês dentro da igreja, ela logo se afastou, se desviou. Ela entrou na igreja, mas o evangelho não entrou nela. Ela se submeteu à ordenança, mas Deus não entrou no coração dela. Por isso que ela não mudou. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, muda a forma de agir, mas também muda a forma de pensar, porque ação e pensamento são 2 coisas que andam juntos. Geralmente o que a gente faz é consequência do que a gente pensa.
A gente ouve aquele ditado, a boca fala do que o coração está cheio. E é verdade. E o coração não é um pedaço de carne que está aqui do lado esquerdo. O coração é a mente, aquilo que a gente engendra, aquilo que a gente imagina. Assim são com as nossas palavras, assim são com as nossas ações. Tem gente que até está bem na foto, no que toca às ações. Socialmente falando está bem, não faz tantas coisas, não rouba, não mata, não faz isso, faz aquilo. Mas não se preocupa com a questão do pensamento. O salmista dizia que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, porque Deus tem tanta preocupação com o que a gente faz, como também tem preocupação com o que a gente pensa. E a conversão é algo que muda o homem por completo. Não somente a nossa maneira de agir, mas também a nossa maneira de pensar. Você já deve ter ouvido as pessoas aí fora dizendo que quando as pessoas entram na igreja evangélica, o pastor faz uma lavagem cerebral na pessoa, né? Fizeram uma lavagem cerebral. Na igreja ninguém faz lavagem cerebral com ninguém. Que capacidade eu e o pastor Albertino teríamos para fazer isso? Agora, a verdadeira lavagem cerebral, quem é que faz? É o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando a gente vem a Deus arrependido, ele transforma a nossa vida, incluindo a nossa maneira de pensar. Ele muda as estruturas do nosso pensamento. De modo que aquilo que para nós representava muita coisa, agora não representa nada. E aquilo que não representava nada passa a representar muita coisa. Paulo disse isso: o que para mim era lucro, eu considerei perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus. Isso é mudança das estruturas do pensamento. O pensamento muda, se altera. Eu achava muito cafona e feio botar uma Bíblia e sair debaixo do braço e pôr dizer: atrás do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmão. Mas quando eu me converti, eu tive o prazer de andar com a Bíblia, né? Depois eu usava uma gravata, hoje eu uso menos, né? Cheguei aqui, eu vi o irmão com a gravata, né? E deu vontade até de tirar o paletó, porque o pastor Albertino também sem paletó. Mas as coisas que me envergonhavam, não me envergonham mais. E as coisas que para mim eram lucro, eu gostava muito de festa, de forró, de baile, essas coisas todas, né? De namorar e papapá, vira e mexe, né? A gente passa a ter uma outra visão sobre essas coisas. A nossa visão de mundo se altera, porque Deus muda as estruturas do nosso pensamento. Mas existem pessoas dentro da igreja que parece que não foram alteradas no pensamento, porque mais uma vez elas pensam iguais. Os valores são secularizados. Você conversa com alguns que se dizem evangélicos hoje, você fica surpreso. Você tem a sensação de que elas são descrentes, e vai a fundo que são mesmo. Os valores sobre vida sexual são iguais do mundo. Elas acham normal o jovem ter sexo antes do casamento, o homem pular a cerca sendo casado. É homem, isso é mulher, isso é normal, natural. Tem pais evangélicos que permitem que suas filhas saiam com o namorado e passem uma semana na praia, e vê isso com uma absoluta naturalidade. Porque as estruturas de pensamento são iguais para as pessoas lá fora. Outro dia uma moça que se diz evangélica me chamou de homofóbico. Agora, por que ela me chamou de homofóbico? Porque eu emiti minha opinião à luz da Bíblia sobre o homossexualismo. Que o homossexualismo é pecado, viu, meu irmão? E continua sendo. Que é um modo contrário à natureza e continua sendo. Conforme diz Paulo na carta aos Romanos, e em tantas outras partes da Bíblia estão lá. Mas hoje em dia você falar essas coisas, você é homofóbico. Quando isso vem de uma pessoa de fora, eu fico quieto, porque a pessoa é cega, não entende, ela despreza a Bíblia, e agora quer criminalizar, não é? A homofobia. Se criminalizar a homofobia é prender, ou alguma ação contra aquele que bate no gay, que quer matar o gay, eu apoio. O problema é a elasticidade da concepção da homofobia. Em dizer que a homofobia é um pecado, vão querer talvez lhe criminalizar por isso. E é o que a gente está vendo dentro da nossa sociedade. Então o que me preocupa é quando eu vejo evangélico com esse tipo de pensamento. Uma evangélica diz: você é homofóbico, porque para ela a homossexualidade é normal, é natural, é uma opção de vida. Aí eu fiquei pensando, mas onde é que está a mudança? Não diz a Bíblia que se alguém está em Cristo é uma nova criatura? As coisas velhas já passaram. Onde é que está a mudança? A mudança do pensamento.
Paulo diz que a gente não deve se conformar com este século, mas deve se transformar pela renovação da nossa mente. A mente se renova também, a mente se transforma, e é a partir da transformação da mente que as outras coisas vão começando também a transformar, porque se a mente não for transformada, dificilmente a vida vai ser transformada. E é por isso que tem muitas pessoas que não mudam, porque não muda por dentro, não muda o principal, porque parece que o evangelho não chegou ali com força, com profundidade, com verdade, ao ponto de as pessoas mudarem. Por isso que você vê no meio evangélico, por isso que você vê dentro de igrejas, você conversa com pessoas que os valores são pequenos, os valores são derrubados, são valores de ímpios, mas não de servo de Deus. Eu gostei de ouvir uma mulher, tornou-se ministra no governo de Temer, agora fugiu o nome dela. Ela disse assim, Damares é qual? Com Bolsonaro, Damares. Foi no de Temer, não sei qual foi. Ela disse assim: olha, eu era a favor do aborto, mas depois que eu me tornei cristã, não sou mais a favor do aborto, sou totalmente contra. Aí eu pensei, o que foi que mudou? Olha, aqui mudou o pensamento. Você agora está em Cristo, você não é a favor da morte, você é a favor da vida. Você não é a favor da guerra, é da paz. Mudou. Mas tem gente que não muda. Aí você questiona. Eu não posso julgar a fé de ninguém, mas a Bíblia diz que a árvore se conhece pelos frutos. E quando você vê uma pessoa que não tem fruto, que não tem vida, que não tem mudança de pensamento, você questiona: aquela pessoa conhece mesmo a Deus? Veja, muda a nossa forma de agir, muda a nossa forma de pensar, e muda até a nossa forma de sentir. Porque quando o pecado entrou no mundo, alterou por completo o ser humano, mexeu com toda a sua estrutura, com todas as suas faculdades, foi obliterado pela questão do pecado, inclusive os nossos sentimentos, né? Sentimentos de ódio, sentimento de amargura, sentimento de inferioridade. São tantos sentimentos ruins, nocivos, de derrota. Tem muita gente que está na lona e nunca cresce por causa dos sentimentos negativos que vai conservando, às vezes a respeito de si mesmo. Quantas pessoas não sofrem com complexo de inferioridade? Se acham Zé Ninguém, pior do que o cocô da mosca do cavalo do bandido, né? Nunca vai atrás de um emprego porque acha que não vai conseguir, uma entrevista porque acha que não vai conseguir, nunca faz nem porque jamais imagina que vai chegar à faculdade. É um derrotado. O problema está na forma como se encara, como se vê, o que pensa e o que sente. Eu tinha muitos complexos antes de me converter, sinceramente. Eu não estou dizendo aqui que com a conversão tudo desaparece, não estou falando isso, mas no geral, para a nossa sobrevivência no mundo, as coisas mudam. Eu era muito complexado porque era baixinho, né? Ainda sou, né? Cresci pouco, mas eu encontrei uma mulher mais baixa do que eu, aí me conformei. E eu era muito triste com essas coisas, né? Que você forma uma imagem, você quer aquilo, mas você não tem. Tem tanta gente que chora, se o travesseiro falasse, né? Tem tanta gente que chora à noite porque queria ter nascido com cabelo liso e não nasceu com cabelo liso, ou queria ter nascido com cabelo crespo e nasceu com cabelo liso, que queria ser alto e é baixo e não é, ou queria ter nascido com os olhos claros. Porque se a gente pudesse escolher o que a gente quer ser na vida, mas tem coisa que a gente não pode. Você não pode determinar a cor dos seus olhos, né? o seu tamanho, o lugar onde você vai nascer, se é no interior, se é na cidade. Você não pode, mas você tem que se conformar, porque Deus se fez assim, Ele te quer assim, tem um propósito para você assim. Então deixe de sofrer e de ter sentimento negativo a seu respeito, porque Deus olha para você de forma especial e te vê como as meninas dos olhos dele. Sentimentos de ira, sentimentos de amargura. Gente que está na igreja há tanto tempo está lembrando de uma coisa que um irmão fez há 30 anos. Pastor, você não sabe o que ele fez comigo, aquele irmão ali é fuinha. Coisa de 30 anos chutando cachorro morto. 30 anos atrás eu ia num ônibus, né, num busão, né, de Juazeiro do Norte para
para Vaz Alegre, onde eu trabalhava numa igrejinha lá, eu era seminarista, né? Eu dirigia a igrejinha em Vaz Alegre. Aí estava observando duas pessoas conversando. Quando você não tem o que fazer, você fica prestando atenção no que o povo está falando, né? Pelo menos você tem o que falar. Aí tinha uma pessoa dizendo assim: olha, eu tenho uma mágoa contra o meu compadre, jamais vou esquecer. Tem gente que vive isso. Vai guardando mágoa, vai guardando ira, esses sentimentos nocivos, prejudiciais, que vai contaminando a alma. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que a gente não deve guardar nenhuma raiz de amargura que brotando nos perturbem e por meio dela muitas sejam contaminadas. Porque quando você guarda raiva de alguém, ódio de alguém, aquilo ali está te martirizando, está te prejudicando. E quando te prejudica, geralmente você vai falar daquela pessoa para os outros, vai contaminando. É um câncer que vai minando com a vida espiritual e a vida espiritual da igreja. Tudo por causa de quê? De um sentimento doentio, pecaminoso que você vai guardando e sem razão de ser, porque Cristo, quando entra numa vida, transforma tudo. Lá em Mossoró, um rapaz se converteu e parecia muito sincero o rapaz. A gente tinha prática e ainda tem, de conversar depois que a pessoa se converte, chama lá e dá aquelas primeiras instruções. Ele disse: pastor, preciso me resolver com minha mãe, porque minha mãe não gosta de mim, até então não gostava dela, mas agora eu vou me resolver com ela. No primeiro dia, no primeiro contato que eu tive com ele. Por que isso aconteceu? Porque Cristo entrou nele. Quando Cristo entra na pessoa, muda a forma de agir, muda a forma de pensar e a maneira de sentir. Agora vem sentimento de misericórdia, vem sentimento de perdão sobre aqueles que puxam o nosso tapete, que nos fazem o mal, que nos prejudica, seja lá no trabalho, seja na vizinhança, em qualquer lugar. Agora Deus coloca o amor no nosso coração e nos capacita a estender o braço do perdão para aquela pessoa. Aí a pessoa fica lá dentro da igreja, morrendo, se acabando com ira, com raiva, definhando espiritualmente, perde o prazer de vir para a igreja, perde o prazer de orar, perde o prazer de ler a Bíblia, porque está doente por dentro, porque é consumido pelo ódio, é consumido pela inveja, é consumido pelo sentimento da inferioridade e tantas outras coisas ruins e nocivas. Hoje está virando moda no meio evangélico, principalmente em alguns segmentos, a questão da regressão, né, gente? Regressão. Regredir é você voltar, né? Voltar atrás. E alguns estão pregando que para resolver os seus recalques, os seus traumas, os seus problemas, certo? Você tem que regredir, se for possível até o útero materno. E de lá você sair perdoando as pessoas, né? Mesmo inconscientemente. E eu fiquei surpreso que um pastor da nossa igreja, recentemente eu soube, né, aqui de Natal, que está fazendo um curso de hipnose. Aí eu fiquei me perguntando, mas para que esse curso de hipnose? Porque geralmente quando as pessoas vão fazer regressão, né, tem alguém que faz uma hipnose em algumas situações para ele regredir. Aí me veio o pensamento seguinte: por que nós necessitamos disso? Isso não é bíblico, isso é humano. Isso é pegar a psicologia, as coisas humanas e infiltrar dentro da igreja com uma capa de cristianismo. Nós não precisamos disso, porque a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Me impressiona alguém que já está há tanto tempo na fé, carrega tantos traumas, tantos recalques e não se resolveu em Cristo, que precisa de regressão, que precisa disso, que precisa daquilo. Já pensou se a gente ficar pensando no mal que as pessoas nos fazem? Não é? Exato. José foi vendido pelos irmãos, sofreu injustamente na prisão. Em momento algum José está fazendo regressão para esquecer os traumas. Pelo contrário, quando os irmãos dele veem que ele está na posição de prejudicá-los, se vingar deles, ele vai até José e José diz: olha, vocês realmente tentaram me fazer o mal, mas Deus transformou o mal o bem para a preservação da vossa vida. Eu não estou no lugar de Deus. Quer dizer, José já tinha resolvido aquilo no seu interior, não havia sentimento de maldade, nem de amargura com relação aos seus irmãos, porque ele sabia que tudo que ele tinha passado seguia um plano de Deus para o bem deles mesmos. Se a gente não trabalhar com essa perspectiva na vida, irmão, nós vamos ficar o tempo todo chateado, aborrecido e olhando para trás. Paulo disse: olha, esquecendo das coisas que para trás fica, eu olho para o alvo, olho para frente. Quem vai para trás é caranguejo, irmão. A gente tem que olhar para frente.
e colocar nas mãos de Deus as coisas negativas que já nos aconteceram. Um pai que tratou mal, agiu com injustiça, foi assediado sexualmente, o patrão fez uma pilantragem lá no trabalho, ou qualquer... Deus está no controle de todas as coisas, e Deus no tempo certo transforma o mal em bem. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Olha, eu não sei se todos aqui são evangélicos, mas se há alguém aqui que não é evangélico, eu quero dizer uma coisa para você. Deus quer fazer de você uma pessoa nova, uma pessoa com horizontes, uma pessoa que vai sair da tristeza para a alegria, que vai sair do vazio para a realização, que vai sair da infelicidade para a plenitude em Cristo. Não fique nessa vida sofrendo, porque Ele veio para que nós tivéssemos vidas e vida em abundância. Qualquer outra vida que se tem, que não em abundância, não é a vida que Deus planejou para cada um de nós. Agora, precisa a gente dar um passo em direção a Cristo. É preciso a gente deixar Ele fazer a obra que Ele quer fazer. O nosso coração tem uma chave que só se abre por dentro, né? Por isso Jesus Cristo disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Então, aonde Jesus está? Jesus está na porta do teu coração, batendo, querendo entrar, transformar a sua vida, fazer de você uma pessoa diferente. Você vai deixar Jesus entrar? Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Curve sua cabeça, ore ao Senhor, porque nesta hora eu pergunto: há alguém aqui no nosso meio que se encaixa nisso que eu falei e que gostaria nessa noite de abrir a porta do seu coração para Jesus? Se tiver, levante o braço, publique isso diante de Deus e dos homens nesta noite. Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém que gostaria de Jesus transformasse a sua vida hoje, perdoasse o seu pecado e colocasse o seu nome no livro da vida? Tem alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Que alegria. Vem aqui, querida, vem aqui, não se envergonhe não. Vem aqui, isso é um momento especial, né? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Olha, Jesus quer transformar a nossa vida, quer mudar a nossa história. Tudo tem um antes e um depois. Antes de Cristo e depois de Cristo. É igual a calendário a vida da gente. Depois de Cristo é perdão. Depois de Cristo é a certeza da vida eterna. Depois de Cristo é uma vida no céu com Ele. Felicidade aqui e na outra vida para onde a gente vai. Deus te abençoe, minha querida. Vamos fazer uma oração. Deus, nosso Pai, nós damos graças pela Tua palavra, porque ela é viva, eficaz, fala ao nosso coração e nos encontra onde a gente está. Nós colocamos essa jovem nas Tuas mãos, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida. Esse passo que ela toma agora é o mais importante, o passo que todos os homens deveriam tomar, todas as pessoas deveriam tomar, mas muitas lutas virão, muitos obstáculos pela frente virão, porque Satanás não está satisfeito quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, mas nós, em nome de Jesus, lhe abençoamos, em nome de Jesus, declarando vitória sobre a sua vida, que o Senhor lhe dê força, lhe dê graça, tendo agora colocado a mão no arado, não olhe para trás, para a glória do Teu nome, oramos em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, querido.